Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade que o Senhor vai nos concedendo nessa terça-feira, cura e doutrina, ensinamento da palavra do Senhor. Então vamos, antes de ler a palavra de Deus, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia, abrir os nossos corações, o nosso entendimento. Amém? Oremos então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade que você vai nos concedendo nesta terça-feira, para ouvirmos, entendermos e compreendermos a Tua Palavra. Abre o nosso coração, a nossa mente, nos abençoe, nos dirige em tudo. Te pedimos, te agradecemos, a Deus, por tudo. No Teu nome, Jesus. Amém. Muito bem. Então hoje nós vamos meditar na Palavra do Senhor, no livro de Salmo, Salmo 119. Salmo 119 é um salmo longo, é claro que nós não vamos ver o salmo todo, não é isso? Então vamos ler o Salmo 119, a partir do versículo 89 ao 96. Amém? 89 ao 96. Então diz assim a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu formaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda a perfeição te limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Amém? Graças a Deus. Então, os irmãos estão realmente vendo aí que nós estamos vendo, lemos sobre a poderosa palavra de Deus, no sentido de valorizarmos mais e mais a palavra do Senhor. Então podemos botar um tema nessa doutrina, nesse ensinamento, que será: bem-aventurado o que guarda a palavra de Deus. Bem-aventurado o que guarda a palavra de Deus. Ou seja, feliz, não é isso? Que guarda a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que nesses dias difíceis, trabalhosos, às vezes nós cremos na palavra, lemos a palavra, estudamos a palavra, mas às vezes surgem algumas incertezas, algumas dúvidas. É ou não é? É. Quando vem o problema, quando vem a dificuldade, a adversidade, a gente esquece até a palavra. Como a palavra diz assim, de uma maneira poderosa, né? Que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, e outras passagens. Na hora da luta, na dificuldade, da adversidade, a gente até esquece. Então a gente tem que valorizar. Por isso, bem-aventurado o que guarda a palavra de Deus. Entendeu? Creio que Deus tem nos dado aqui essa palavra, nesses dias trabalhosos, e que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite, para nós mais e mais firmarmos na palavra dele. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, em primeiro lugar, por que nós devemos crer na palavra do Senhor? Porque a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, além de ser eterna, é imutável. Todo mundo sabe que milhões de livros têm sido escritos e perdidos, né? Esgotados, destruídos, porque são livros humanos, livros do homem. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, permanece. Maravilha, né? O que é que a Bíblia diz lá em Mateus 24, 35? De maneira bem clara. Ainda que o céu e a terra venham a passar, a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Maravilha. E também isso confirma em 1 Pedro 2,25, que diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, meus irmãos, por isso que nós devemos confiar na palavra de Deus, mais e mais. Porque ela é eterna, ela é imutável, e a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Porque nós vivemos um mundo de mentiras, de promessas que não cumprem. Mas a palavra de Deus não é a verdade. O Senhor Jesus, ele rogou ao Pai que santificasse o seu povo na verdade, que é a sua palavra. Está lá em João 17, 7, que diz:
João 17, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, nós cremos na palavra porque ela é a verdade. Jesus rogou ao Pai que santificasse na tua palavra. O Espírito Santo também é chamado Espírito da verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 14, versículo 17, que diz: o Espírito da verdade, está vendo? Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que maravilha, né? O Espírito Santo, além de habitar conosco, no nosso meio, estará em nós, dentro de nós. Então, é um dos títulos do Espírito Santo, Espírito da verdade. É a palavra de Deus. Que maravilha. Glória a Deus, Espírito da verdade. Isso aí, uma bênção gloriosa. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo também é chamado, como nós acabamos de dizer, Espírito da verdade, que é a palavra de Deus, acabamos de ler aqui. Então, cada livro da Bíblia, os livros da Bíblia, testemunha de outro livro. Aí, assim, todos reproduzem o quê? A verdade, que é a palavra de Deus. Todos reproduzem a verdade. Então, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus também é a palavra de poder. A palavra de poder. O Evangelho é a demonstração do poder divino. É um poder salvador. É um poder salvador. Romanos 1,16, que fala, olha só, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? A palavra. Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, primeiro do judeu, também do grego. Então, é o poder de Deus. Todos nós sabemos que a palavra de Deus é imutável, que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus tem poder. Mas só que na hora das adversidades, parece que a gente esquece tudo. E esquece a palavra. Então, Deus, nessa noite, Ele está conosco para nos mostrar e dar mais atenção, mas ser mais fiel na palavra dEle. Porque o cristão, nós como servos de Deus, ainda que ficamos um pouco assim preocupados com as coisas que acontecem, mas temos que crer na palavra. Então Deus está falando conosco nessa noite para isso, para nós conhecermos mais a palavra dele. Aí, é o poder, o Evangelho é o poder de Deus, é a palavra do Senhor. É como uma chama, e a palavra de Deus também, além de ser o poder de Deus, é como uma chama de fogo, conforme está escrito na palavra. Vamos ver Jeremias 23, 29. Que diz assim: não é a minha palavra como fogo? Tá vendo? Diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Está aí, pronto. O poder da palavra, como que de fogo e de um martelo, que esmiuça, completamente quebra, vira em fragmentos. É o poder da palavra. Então, meus irmãos, nós temos que crermos mais na palavra de Deus. Nós temos que crer mais na palavra de Deus, senão fica difícil para nós não crermos. Então diz assim claramente, a palavra de Deus é o poder de Deus, acabamos de ler aqui, Jeremias 23, 29. E ainda, mais ainda confirmando, em 5,14, Jeremias também, ele fala mais ainda também. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, confirmando mais ainda o poder da palavra de Deus. Então, Deus está falando conosco, para nós descansarmos mais na palavra dele, para nós relaxarmos no sentido espiritual na palavra dele, a palavra de Deus, como nós acabamos de ler aqui agora. Então, meus irmãos, a palavra de Deus possui um poder de penetrante, um poder de penetração na nossa vida, que não é igual no mundo. Os irmãos sabem. Hebreus 4,12 fala sobre isso. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, glória a Deus. Nós temos tudo, meus amados. Então, Deus está nos mostrando o poder da palavra dele nas nossas vidas, nesses dias angustiosos, de ansiedade. É isso? Então, temos que
que às vezes a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é pura, mas vamos ver a profundidade que o Espírito Santo nos faz entender através da palavra de Deus, de uma maneira bem clara, bem poderosa. Então nós vimos aí que realmente poderosa a palavra do Senhor, como nós acabamos de ler. Agora, nós sabemos também que a graça de Deus, pelo poder da sua palavra, nós sentimos a graça dele. Então isso é importante também, como matéria que me usa, que a palavra de Deus, ainda que ela possui um poder penetrante que divide a alma e espírito, como nós acabamos de ler, aos Hebreus 4:2, verdadeiramente, realmente, a palavra é o poder de Deus. Todo mundo sabe disso. Novamente, 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, ou seja, eu e você, que somos salvos, é o quê? É o poder de Deus. Então nós vimos aí que a palavra de Deus é poderosíssima. É o poder de Deus nas nossas vidas. Então não há como não crer nessa palavra. Então nós temos que descansar na palavra. Só que às vezes, meus irmãos, quando nós conhecemos a palavra, nós queremos tudo ao mar de rosas, tudo tranquilo. Enquanto a gente está tranquilo, a gente que na palavra, pega a palavra, salta, pula. Mas quando vem as adversidades, parece que a gente esfria, parece que a gente não crê na palavra. Então, aí que está. Nós temos que ter na palavra, nas bonanças e nas adversidades. Amém? E nas adversidades. É poderosa a palavra do Senhor. Então, isso é importante, como nós acabamos de ler aqui, de uma maneira maravilhosa. Poder de Deus. Então, graças a Deus, pelo poder da sua palavra. Então, a palavra de Deus, como nós acabamos de ver, é pura, é imutável, é infalível, é a verdade. Que maravilha, né? Então, a palavra de Deus também é pureza. É pureza. Então, quantas maravilhas a palavra de Deus é, né? Então, às vezes a gente passa rápido dentro da Bíblia e não para ver a profundidade da palavra de Deus. Então Deus está falando nessa noite para nós crermos mais na sua palavra. Tem muito crente aí, nesses dias difíceis, trabalhosos, que está vacilão. Está vacila, está isso, está aquilo. Cuidado. Deus está mostrando nessa noite o que é a palavra de Deus. Vimos maravilhas. É o poder de Deus, é imutável, é a verdade. Então a palavra de Deus é pureza. Como assim pureza? Então, é pureza. Mas vamos procurar nos desdobrar como a palavra de Deus é pureza. Por exemplo, o homem sincero ama a palavra de Deus por causa da sua pureza. Salmo 119, versículo 140, que diz assim: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pronto. É um dos privilégios que nós amamos a palavra de Deus. A sinceridade ama. Então, o crente sincero, é isso que a Bíblia está falando, o versículo está falando. O crente sincero, não? O servo de Deus, a serva de Deus sincera, com sinceridade, ele ama a palavra de Deus. Ele ama. Por quê? Por causa da sua pureza, porque a palavra de Deus é pura. As nossas palavras, às vezes, falamos a verdade, às vezes enganamos alguém. Não há pureza, há sempre fragilidade, porque eu e você somos humanos. Mas a palavra de Deus, a de Deus é pura, é pureza. Então o homem sincero, a mulher sincera, ama a palavra de Deus. Glória a Deus. E você sabe que a palavra, quem ama, que está sempre junto, não é? Quem ama, está sempre juntos. Então, nós temos que ficar junto com a palavra, andar com a palavra, viver a palavra, estudar a palavra de Deus. Porque senão, meus irmãos, nós vamos ser um crente só de boca. Ah, sou crente, mas quero ver de íntimo do coração. É nessas horas que passamos a dificuldade que nós realmente fazemos um exame entre nós, respectivo, para ver se realmente adoramos a Deus. Então a palavra de Deus, o sincero ama essa palavra. A palavra de Deus é tão pura que purifica o caminho de quem a busca. A palavra de Deus é tão pura que purifica o caminho de quem a busca. Salmo 119 de novo, só que é o versículo 9. Olha só. Todos conhecem até essa palavra. Fala com o jovem, mas é para todos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, o nosso caminho será purificado
Através da palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, não adianta. Fora da palavra, não tem como ter uma vida progressiva, uma vida de vitória na presença de Deus. Não tem. Não tem como. Purifica o caminho de quem a busca, como acabamos de ver aí. Por isso, Deus testemunha o Senhor Jesus, em João 15:3, ele fala: vós já está limpo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós já está limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, meus amados, é uma maravilha, é bênçãos que Deus nos concede através da sua palavra. Purifica, santifica, nos regenera, é o poder de Deus, como nós estamos observando aqui de uma maneira bem clara. É o testemunho do Senhor Jesus, como acabamos aqui. Em 1 Pedro 1:22 está escrito que as almas são purificadas quando obedecem o quê? A verdade, que é a palavra de Deus. Então vamos conferir 1 Pedro 1:22, que diz assim: purificando a vossa alma, tá vendo? Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. O amor, né? Não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Mas antes, como o versículo fala, purificando a nossa alma na obediência à verdade, que é a palavra de Deus. Então, está escrito aqui, como nós acabamos de ler. Então, mesmo, além da palavra de Deus, é o poder, é a pureza, é imutável, é infalível, também a palavra de Deus é luz. Salmo 119, versículo 105, que diz aqui de uma maneira bem clara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha aí, que maravilha. Glória a Deus. A palavra de Deus é luz. A Bíblia ilumina realmente à medida que projeta a pessoa de Cristo, que é a luz do mundo em nossa vida. Entendeu? Então, conforme João 8:12, como está escrito na palavra do Senhor, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Então, ilumina, é importante. A Bíblia fala de uma maneira, a palavra de Deus projeta em nós a pessoa de Cristo. Aí o que acontece? Aí nós somos mais do que vencedores. O que a Bíblia diz? Duas coisas importantes que a palavra de Deus diz, eu e você que somos no mundo: luz e sal. Mas só podemos ser essas coisas quando a luz verdadeira está em nós, que é Cristo, como nós acabamos de ler no Salmo 119 e versículo 105, nós acabamos de ler aqui, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então isso é importante. A Bíblia ilumina à medida que projeta Cristo em nós, que é a luz do mundo. Ora, então, meus irmãos, nós temos várias razões para guardar a palavra de Deus, como nós estamos. Existem muitas razões. Então, por quê? Por que nós devemos guardar a palavra de Deus? Porque a sua origem, a origem da palavra de Deus é divina, é de Deus, é divina. Existe muito livro, como nós acabamos de dizer, religioso, tal, mas somente só um livro que é divino: a Bíblia, a palavra de Deus. Só um que é divino: a palavra de Deus. Então o Espírito Santo inspirou homens de Deus realmente, para dar testemunho da inspiração da Bíblia. Como, por exemplo, vamos dar dois exemplos aqui, que Deus inspirou os homens dele mesmo para mostrar a inspiração da Bíblia. Primeiro, Pedro, e vamos dizer também Paulo. Bom, começando por Pedro, nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, ou seja, 3 versículos. Então, vamos lá. Glória a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Deus usando os seus servos para mostrar, realmente, dando o testemunho da inspiração da Bíblia. A Bíblia é inspirada. Não foi Deus que escreveu com o dedo dele, foi os homens, mas inspirado por Deus. Então, a Bíblia testifica dessa inspiração. É o que nós vamos ver agora. 2 Pedro 19, 21, diz, olha só: e temos muito firme a palavra dos profetas. Isso é Pedro falando. A qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro,
até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então Pedro está falando aqui, como nós acabamos de ler, para ter firme em nossos corações a palavra dos profetas que profetizaram. Deus usando Pedro para nos mostrar a inspiração da palavra de Deus através do Espírito Santo. E Paulo também fala também dessa particularidade. 2 Timóteo 3,16, que diz assim, ó, nós vamos ler aqui. Esse versículo então, é bem fácil, a gente sabe melhor. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o nosso caso aqui é a primeira parte do versículo. Toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, é a inspiração de Deus. Deus usou os homens, os servos dele, para escrever para nós, nos mostrando que a Bíblia é realmente inspirada, de uma maneira maravilhosa. E o do Senhor Jesus Cristo, que também fala lá em 10:35, João 10:35, de uma maneira clara. Então, meus amados irmãos, nós devemos guardar a palavra de Deus, porque ela realmente também é nosso manual, é nossa bússola para nos levar à nossa cidade que está no céu. Filipenses 3:20. Então, é o nosso manual, a palavra de Deus, de uma maneira bem clara. Então, Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, vendo? Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra nos guarda, nos orienta, nos dirige com uma meta. Qual é a nossa meta? O céu. Pronto. Todo mundo sabe, não há três escolhas, são duas escolhas, não é isso? Céu e inferno. Quem não está no caminho do céu, está no caminho de quê? Então você sabe qual é. Então, nós que somos servos de Deus, não é uma vez salvo para sempre não, meus irmãos. Nós temos que, a salvação, preservar por ela. Não adianta só ir para monte orar, quarto orar, jejuar, e não sei o quê, e propósito. Mas se não estiver dentro da palavra, vai correr para o fanatismo. Vai correr para o fanatismo. Vai correr para o fanatismo. É a mesma coisa, se só a palavra, só a palavra, só a palavra, só a palavra, e não orar, vai correr para o formalismo. Então nós temos que ser equilibrados. Entendeu? Por isso que Deus está nos mostrando nessa noite o que é o valor da palavra, e que nas horas de angústia e ansiedade, muitos esquecem. Para se pegar na parede, se pegar num não sei o quê, apavorado. Não, aqui é a palavra. Então a gente tem que ter realmente equilíbrio para, nas horas de alegria, amém, glória a Deus, mas também, meus irmãos, nas horas de adversidade, nas horas que você está sentindo uma dor, uma tonteira, olha aí, hein? No estômago, ou no pulmão, ou não sei o quê, não desesperar. Crê em Deus, porque o desespero não leva a nada. Pelo contrário, leva à morte, mais ainda. Então nós temos que realmente vigiar nessa parte. Então, está aí a palavra, que é a bússola para nos levar para o céu. Está vendo? O manual. Então devemos, meus amados, também guardar a palavra de Deus, porque também ela é o nosso alimento, fonte de vida. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o nosso uma fonte de vida. No Salmo 119, versículo 25, diz assim, ó: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Que maravilha! Então, meus amados, não só do homem, né, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece a nossa alma. Então, é importante realmente nos apegar à palavra de Deus. É importante. Nós vamos ter uma vigília para a oração, vigília para a adoração, vigília para a louvorzão. Vamos ter uma vigília para a palavra. Cada um é um versículo, cada um capítulo, vamos dar prioridade à palavra de Deus. Hoje a vigília vai ser sobre a palavra. Orar, tudo bem, mas mais na palavra de Deus. Se dedicar, estudar a palavra. Então são poucos para buscar a palavra de Deus. Então nós devemos realmente fazer orar, buscar, ir para monte. Que bênção! Glória a Deus, que os irmãos vão para monte, que os irmãos vão para onde for. Deus responde a oração de qualquer forma. Mas não esqueça, a palavra de Deus tem que ser baseado, endosado na palavra de Deus. Senão fica difícil. Entendeu? Senão fica difícil, meus amados irmãos.
Então a palavra de Deus nós devemos guardar, a nossa busca, como nós acabamos de ler, não é isso? Em Filipenses 3:20, devemos guardar a palavra de Deus também, que ele é o nosso alimento, acabamos de dizer em Salmos 119, versículo 25. E precisamos meditar, escutar, ou pelo menos ler a Bíblia diariamente. Porque guardar a palavra, eu amo a palavra, eu guardo a palavra. O que quer dizer guardar e amar? É você seguir, é nós obedecermos, é estudarmos a palavra. Ou pelo menos ler a palavra de Deus. O certo mesmo não é só ler, é ler, meditar, estudar, mas se você não tem um tempo, pelo menos leia a palavra de Deus. E não lê correndo não, meus irmãos. Lê devagar, para Deus falar com você. Você sabe quando a gente lê a palavra é o quê? Deus falando conosco. Então vamos ver, ouvir. Quem que não quer ouvir Deus falar? Não é isso? Porque Deus só fala com profecia, usando a irmã em profecia, o irmão em profecia, usa também. E quem é que não gosta? Agora é pela palavra. Vamos crer na palavra. É a profecia por excelência, meus amados. Não adianta. Não devemos correr para um lado para o outro, mas a palavra de Deus é primordial em nossa vida, em nosso meio. Glória a Deus. Então precisamos meditar, estudar a palavra, tal como alimentamos o nosso corpo, pois a palavra de Deus sai da boca de Deus. O que é que Mateus 4 diz? Ele, porém, não disse. Jesus respondeu ao diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que maravilha, tá vendo? Que sai da boca de Deus. Isso é importante, nós mesmo estar na palavra de Deus. Por isso que nós temos realmente que nos dedicar, nos dar a nossa vida para a palavra de Deus. Está escrito aí. Quem guarda a palavra está guardado também. Né? Quem guarda a palavra está guardado também. Olha o que Apocalipse 3:10 diz. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, tá vendo? Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. É a grande tribulação. Se nós guardamos a palavra, o Senhor vai nos guardar como? Vamos ser arrebatados da palavra. Vamos ser arrebatados. Então, Ele nos guarda a palavra de Deus. Isso é importante. Nós acabamos de ler aqui Apocalipse 3:10, de uma maneira poderosa. Então, guardar a palavra é prova de que amamos a Deus. Sabia disso? Vamos ver João 14:23. Diz assim, glória a Deus, João 14:23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e fazemos nele morada. Quem que não gosta? Mas tem uma coisa, guardar a palavra. Se você ama Deus, então dá uma prova aí. Ama a palavra dele. Porque está escrito, acabamos de ler. Que aqueles que, no versículo 14 que nós lemos em João, diz assim, para nós guardarmos a palavra do Senhor. João 14:23. Olha aqui, vou ler de novo. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Agora, resultado dos que guardam a palavra de Deus. São muitos, muitos. Primeiro, serão ricamente recompensados. Salmo 19, versículo 11. Então diz assim, Salmo 19, versículo 11. Glória a Deus. Também, por eles é demonstrado o teu servo em os guardar, entendeu? A grande recompensa. Em guardar a palavra. Seremos recompensados. Tem coisas que nós somos recompensados que nós nem percebemos. As bênçãos que Deus são muitas. O inimigo, quem guarda a palavra de Deus, quem obedece a palavra de Deus, que Deus está falando nesta noite para nós, o inimigo é vencido. Por quê? Porque a espada do Espírito nos garante a vitória. Efésios 6:17. Vamos lá? Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo? Que é a palavra de Deus, garante a vitória. Quando Jesus foi tentado, venceu o inimigo com o quê? Com a palavra. O pecado, meus irmãos, não encontra lugar porque o coração sensível à palavra não aceita o pecado. O coração sensível, inclinado à palavra de Deus, não aceita o pecado. Porque está limpo, o coração está limpo pela palavra. João 15:3, Evangelho de João 15:3.
vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Está vendo? Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Está vendo? Que maravilha. Efésios 6, vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Então, isso é maravilha, é importante nós vemos isso. Estamos guardados, limpos pela palavra. Os que escondem, realmente, os que escondem a palavra no coração, se abstêm do pecado. Esconder no sentido de guardar. Não é esconder de não falar para ninguém, não. A gente tem que falar o evangelho. Não esconder de você se preservar a sua vida espiritual. Os que fazem isso, escondem a palavra no coração, se abstêm do pecado. Salmo 119, versículo 11. Isso é importante. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está vendo? Para eu não pecar contra ti. Então isso é importantíssimo, nós vemos isso. Para não pecar contra ti. Esconder o quê? É guardar, cumprir, é obedecer. Para não pecar contra o Senhor. Finalizando aqui a nossa doutrina, nosso estudo, vamos falar pelo último tópico, que é o dever de guardar a palavra. O dever de guardar a palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, que a Bíblia nos fala sobre isso, Abraão foi exortado por Deus a guardar a palavra e também não só guardar, mas passar para os seus familiares, para a sua posteridade. Vamos conferir? Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19. Então, que diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, Deus falando, porque eu o tenho conhecido, que é conhecido Abraão, que ele há de orientar seus filhos, está vendo? E a sua casa depois dele, para quê? Para que guarde o caminho do Senhor, que é a palavra dele, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Deus prometeu a Abraão muitas bênçãos e tal, mas tinha um quê? Tinha um problema, é que Abraão tinha que guardar a palavra e também passar para os seus antepassados. Então é um compromisso. Então, nós estamos vendo aí a profundidade que tem a palavra de Deus. Então, por haver guardado a palavra do Senhor, nós vimos aí que Abraão foi chamado também amigo de Deus, não foi? Foi. E quem guarda a palavra também, Jesus considera também como seus amigos. Ensina também como seus amigos. Vamos ver? João, capítulo 15, versículo 10 e versículo 14. Então, vamos lá. Se guardares meus... Jesus falando. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Qual é o que ele manda? Guardar a palavra. Você quer ser amigo de Jesus? Quem é que não quer? Então, guardar a palavra. Guardar, que se diz, é obedecer a palavra, é examinar a palavra, é crer na palavra, na hora da angústia, dificuldade, é crer na palavra, descansa na palavra de Deus. É muitas bênçãos, é muitas maravilhas que tem a palavra do Senhor. Não se preocupe só em uma passagem só. Não, lê a Bíblia toda, meus irmãos. Tem um tempozinho, dê um tempo para Deus. Deus quer um tempo para Ele. E você não tem dado. Tem tempo para tudo, mas para Deus é corre. Não, Senhor. Tem um tempo para Deus. Ore, busque, mas leia a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. E não é correndo, não. Aí você, não sei o que acontece comigo, eu estou ansioso, não sei o que. Tudo bem, a gente passa por tudo isso. Mas cadê a credibilidade que você tem na palavra? Você só fala, mas no coração não tem nada. Por quê? Porque na hora da dificuldade, você não crê na palavra de Deus. Então está aí, claramente. Israel, o povo de Israel, foi exortado a guardar as palavras de Deus. Israel foi exortado a guardar a palavra de Deus. Está lá, Êxodo 19:5, vamos lá. Agora, pois, Deus falando ao povo de Israel, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conselho, que é a palavra dele, então sereis a minha propriedade peculiar dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas se diligentemente ouvir a minha voz e guardar o meu conserto. Tem o quê?
Deuteronômio também, 18 e 19, confirma. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, tá vendo? Que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. É coisa séria. Deus falando de maneira poderosa. Então, quando Israel obedecia, prosperava, maravilha. Mas quando rejeitava a palavra, o que é que via? Via um fracasso para toda a nação. Josué, sucessor de Moisés, como nós sabemos, foi exortado aqui a viver conforme a lei do Senhor. Meus irmãos, o segredo para prosperar o seu caminho é guardar a palavra de Deus. Vamos ver? Josué 1, 7 e 8. Aqui a gente finaliza. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que é a palavra, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então prosperará o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Irmão, quem sabe se Deus não permitiu essa pandemia aí horrível, para você mais parar um pouco para meditar na palavra. Muita gente não orava, muita gente não pregava, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a palavra. Aí Deus disse, eu vou dar um tempo. Está aí. Aproveita o tempo, meus irmãos. Vamos ler. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos orar, vamos louvar, sim, mas ler a palavra. E crer. Ler não é só ler, não, é crer, meditar, se apropriar do que está escrito aqui. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Então, até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e gloriosa e poderosa e maravilhosa e bendita palavra do Senhor, que acabamos de ler. Que possamos, Senhor, valorizar mais a tua palavra, possamos nos apropriar da tua palavra, crer na tua palavra, viver a tua palavra, meditar na tua palavra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Te agradecemos por tudo, pelo nosso pecado. No teu nome, Jesus. Amém.